Muito bom. Bom dia a todos. Hoje nós temos a nossa sessão do SIG Farmaco de abril e temos o prazer de receber a professora Carolina Baraldi, da Michigan State University, e que teremos também a moderação da professora Áurea Elizabeth Linder. Próximo, por favor. As apresentações da professora Carolina eu vou deixar para a professora Elizabeth. E, como todos vocês sabem, o SIG Farmaco é um grupo de interesse especial em farmacologia e terapêutica, que é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, apoiada pela FINEP e que é coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o RNP. Próximo, por favor. Então, essa é uma iniciativa para o uso da estrutura de vídeos e web conferências da Rede Universitária de Telemedicina para reduzir as distâncias geográficas e estimular a integração e colaboração em ações em ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil e também com a participação de convidados estrangeiros, né, muitas vezes. Essa iniciativa ela é apoiada pela Sociedade Brasileira de Farmacologia. Próximo. E ela se estende hoje por praticamente todos os estados do Brasil e com várias instituições, são mais de 54 instituições participantes, não só com a rede física, mas também com a rede de web conference, né? Nós temos como grupo coordenador a professora Maria Cristina Avelar, da Unifesp-PM, e o professor Emiliano Barreto, da UFAL, e com também a participação do professor François Noel, da UFRJ, do professor Paulo Guedini, da UFG, e também participo dessa equipe. Próximo. Nessa sessão, nós pedimos que todos os participantes desliguem os seus áudios, né, os seus microfones. Informamos que se houver necessidade, cada participante pode colocar legendas, né, tanto em inglês, espanhol, como mesmo português. E, durante a sessão, os participantes podem colocar questões que tem, ou comentários aqui no chat, que ao final da apresentação, a professora Carolina ela vai responder as questões com a moderação da professora Elizabeth. Próximo, por favor. Nós temos aqui nessa sessão, acho que agora todos já estão familiarizados, né? Nós entramos pela rccrnp.br ao vivo, e com isso nós conseguimos o registro, todos vocês conseguem o registro automático da frequência próxima, da presença, desde que durante a entrada vocês registrem, aqui cliquem no desejo registrar minha presença nessa sessão. Próximo. A estrutura da sessão, acho que a maioria já está familiarizada, então tem essas boas-vindas que o responsável pelo SIG ele apresenta, numa duração mais ou menos de uns 5 minutos. Né? Depois nós passamos a palavra para o moderador, que apresenta a palestrante, a professora Carolina, e após ela, e com isso a professora Carolina terá cerca de 40 minutos para fazer sua apresentação, e após essa apresentação teremos o debate com os participantes. Né? E ao final eu encerro a sessão de hoje. Próximo. Então, mais uma vez, eu agradeço, né, o fato da professora Carolina Baraldi ter aceitado o convite por indicação da professora Áurea Elizabeth Linder, que hoje fará a moderação da sessão. Então, agora eu passo a palavra para a professora Elizabeth e vamos ter uma sessão muito boa aqui. Tá? Muito obrigada às duas mais uma vez.
Obrigada. Obrigada, Roseli. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Aliás, eu quero agradecer primeiramente a SBEFT por ter aceitado a minha indicação, minha sugestão de palestra de hoje, e a Carol por ter aceito o meu convite também. É um prazer apresentar a doutora Carolina Restini, Baraldi Restini. Ela fez a formação dela, mestrado e doutorado na USP de Ribeirão Preto. Nós somos irmãs científicas, né, Carol? Tivemos mesmas orientações. E hoje a Carol, ela é professora associada na Universidade Estadual de Michigan, na Michigan State University, no Departamento de Farmacologia e Toxicologia, e ela é diretora de tópicos de farmacologia na Faculdade de Medicina Osteopática dessa instituição. Ela é diretora também da Fundação para Educação e Pesquisa Inovadoras. Então, ela trabalha bastante com... Ela leciona muito farmacologia básica e clínica. E, com isso, ela tem desenvolvido estratégias de ensino-aprendizagem para contextualizar mais, ou para ligar mais a bancada à clínica, né, Carol? Então, trabalha com muitas metodologias ativas, com o PBL, que é o aprendizado baseado em problemas, e o aprendizado baseado em competências, que é o que se usa muito nas faculdades de medicina. E ela é membro da União Internacional de Farmacologia Básica e Clínica, que é a IUFAR, e ela é membro também da ASPET, que é a nossa irmã americana da nossa sociedade, da SBEFT, né? A irmã americana é a ASPET. E ela é fellow da Academia de Educadores em Farmacologia. Então, ela está bastante envolvida com a educação em farmacologia, que era o tema para trazer hoje para a nossa apresentação do SIG Farmaco. E, além disso, ela... Bom, eu vou deixar... Vocês vão ver como que ela está o que ela vai trazer para a gente, porque ela também está envolvida numa pesquisa internacional sobre o conhecimento de alunos das áreas de saúde sobre farmacologia, os conceitos básicos de farmacologia. Eles estão com essa pesquisa, eles estão desenvolvendo guias também para que os professores em farmacologia consigam direcionar mais os seus estratégias para que os alunos captem melhor esses conceitos básicos em farmacologia. Não sei se eu expliquei bastante, mas eu vou deixar para a Carol explicar melhor isso tudo que ela vem fazendo e nos dar possibilidades de envolvimento com ensino em farmacologia, né, Carol? Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado. É um prazer ter você aqui e vê-la por aqui. Boa apresentação, obrigada. Carol. Obrigada, Beth. Eu agradeço, fiquei muito honrada quando você me convidou e muito feliz por ter sido aceita pela comunidade, pelas PET, por essa organização. Para mim é uma honra estar aqui, dividir um pouquinho do que a gente está fazendo com relação à educação em farmacologia, e também é uma forma de me conectar com o Brasil e com os meus amigos acadêmicos e amigos que me ajudaram a estar e produzir o que a gente está produzindo agora, como você, Beth, como a nossa PET, e todos os colegas, alguns que eu já estou vendo aqui no chat. Eu agradeço demais, muito obrigada. Espero contribuir um pouquinho, dar alguma ideia, mas eu acredito que o networking também é algo muito importante aqui. Então, muito obrigada mesmo, e a ideia é aprender. Essa é o meu lema, né? Learning always. Então, eu vou falar isso, né? Esse é o meu tema aqui. Eu gostaria também de agradecer a universidade, a minha universidade. Eu estou na Michigan State University e tenho tido a oportunidade de desenvolver e de participar em projetos relacionados à educação, aqui mesmo e fora daqui. E isso se deve muito ao suporte que eu recebo. E eu gostaria de dizer que parte desse suporte, e que eu acho que a maior parte, que mais me motiva, é o envolvimento dos alunos nos projetos que eu tenho a oportunidade de desenvolver. Então, eles são as key players. Bom, então vamos começar. Eu queria começar com um pouquinho de interação
queria pedir para vocês, se vocês puderem responder essas perguntas, eu vou dar aqui um minutinho, acho que é suficiente. Vocês podem entrar pelo menti.com aqui, e tem esse código, ou então pelo QR Code. E aí, queria saber se vocês sabem o que é conceito básico, ou core concept, e dar um exemplo de um core concept. As respostas não vão ficar com o nome de vocês, não vem. Espero que vocês estejam conseguindo pegar. Eu vou aqui testar também aqui do meu lado. Legal, tá dando certo. Então, muito legal. Eficácia. Aí. Like that. More. Like this. Potência. Yeah. A gente vai lá para farmacodinâmica, né? Eu acho. Pedir agonismo. Eu vejo aqui embaixo algumas coisas relacionadas a... muito bom. Interação. Interessante. Então, a gente tem dinâmica, cinética. Legal. Vou passar para o próximo e depois eu vou agrupar essas respostas aqui. Ops. Então, agora a gente tem mais uma perguntinha aqui. Na opinião de vocês, e nós provavelmente tenhamos alunos aqui, né? Se você é o aluno também, o que você acha que é difícil para você? Em conceituar conceitos de cinética, conceito em geral. Então, a gente tem grandes áreas, eu vejo grandes áreas aqui. Receptor, potência, interação. Eu também acho. Biodynamics. Yes. Intrinsic activity, realmente. Muito bom, muito bom. Os termos estão aparecendo, né? Eu vou para o próximo, então. Próxima perguntinha, mais uma para a gente poder... Oops, it's not going. Why not? Sorry about that. What's going on here? Okay. It's not going for the next one. Então, a gente está... que legal. Depois eu vou passar esse gráfico para vocês. Um negócio aqui, porque não está indo para o próximo. Why not? Sorry. Let me do something. Não sei por quê. Não, ok. Já aprendi. Ok. Vocês viram que a primeira pergunta eu perguntava sobre conceituar. Essa pergunta é sobre aplicar. Então, usar o conceito. Vocês têm alguma ideia? Vocês conseguem ver essa tela? Essa tela eu estou perguntando, não consegue ver a tela? Não. Tá na antiga, tá no conceito ainda, Carol. Então, peraí que eu já... Não tinha passado o slide. Vai. A gente tem isso. A gente tem agora? Em aplicar. Porque uma coisa é a gente conceituar e a outra coisa é a gente conseguir fazer com que os diferentes grupos de alunos com os quais a gente treina, como eles aplicam. E aí vem o quanto a gente tem que ser consciente de que quando a gente dá aula para o curso de medicina, para o curso de farmácia, para o curso de nutrição, para o curso de fisioterapia, a gente tem que se adaptar a como ele vai aplicar. Então, conceituar e aplicar, eles têm que vir juntos, associados a qual é a audiência que a gente está falando. Por isso que eu fiz essas duas perguntas. E muitas vezes as respostas aqui são as mesmas, mas a gente está passando a mensagem do jeito que a gente quer para as diferentes audiências, apesar das palavras serem as mesmas. Então, é isso assim que eu gostaria de começar. Bom, eu vou passar agora para a apresentação e você consegue, então, ver a próxima tela? Depois eu vou agrupar essas respostas.
Obrigada por terem participado. Então, por que a gente discute conceitos básicos? Porque farmaco é uma ponte, e atualmente a gente tem muitas reformas curriculares, eu não sei como está exatamente no Brasil, mas nos Estados Unidos e em outros locais do mundo existe uma tendência de que não tem mais a disciplina de farmacologia, principalmente em curso de medicina, mas não só, e juntou tudo, todas as ciências básicas, e a gente está integrando o currículo. E a farmacologia, ela não é exatamente uma fisiologia, por favor, não estou diminuindo nada, a gente depende das outras. Mas farmaco é a disciplina que está realmente no edge, está na ponte, indo para a aplicação. Então, a gente precisa da bioquímica, a gente precisa da química, a gente precisa da fisiologia, a gente precisa de genética, e a gente vai precisar disso para que os alunos consigam entender os conceitos de farmaco. Então, é uma ponte. Outra coisa é uma ciência da saúde, é relacionada diretamente à ciência da saúde, e a gente precisa disso em diferentes ambientes profissionais. Conhecimentos básicos de farmacologia, ou a falta deles, tem se mostrado uma das chaves para que conexões interprofissionais aconteçam no momento que a gente está vendo o paciente. Então, a farmaco tem se mostrado um ponto common ground para que a gente consiga isso, e a gente tem visto que existem lacunas no conhecimento de farmaco, e isso tem vindo com algumas das pesquisas que a gente está desenvolvendo e que a gente vê aí. Então, a gente tem que se organizar e se adaptar às mudanças, às lacunas, aos nossos alunos e a essa globalização que a gente está vendo por aí. Eu coloco essa estrelinha pulando aqui, não sei se vocês viram, eu uso isso nas minhas aulas, eu coloco a estrelinha onde eu acho que é mais importante, porque às vezes a gente tem tanto conceito para falar, mas qual que é o conceito que liga tudo? Então, aqui eu coloco a palavra adaptação como a estrelinha. Então, hoje a gente vou tentar passar aqui para vocês uma visão geral de como está o ensino de farmacologia, que é o principal tema do trabalho de hoje, da apresentação, algumas tendências, né, que a gente tem visto, principalmente relacionadas à mudança curricular, adaptação curricular, falar um pouquinho de alguns métodos que a gente tem, tanto para ensino e aprendizagem, ativos diferentes, que podem gerar, para nós educadores, pode gerar dados para a gente melhorar o nosso currículo e também para gerar pesquisas e poder ver se a gente consegue contribuir um pouquinho mais na parte de como inovar em farmaco e colaborar. Eu acho que o networking é o mais importante. Vou começar falando bem brevemente desse panorama global que tem, e né, a gente vem aqui da antiguidade usando produto químico, a gente conhece muito isso, vindo das plantas, o que não deixa de ser uma estrutura química, e depois vamos desenvolvendo outras coisas baseadas em anecdotal uso de ervas e tal, e eu gostaria de chamar a atenção aqui para o primeiro professor considerado, tem outras considerações na literatura, mas o Dr. Bolshen, que foi o primeiro professor, e daí junto com o aluno dele, o Schmiederberg, eles são reconhecidos os pais da farmácia. E mais para frente, junto com o Naunin, Schmiederberg lançaram o primeiro jornal relacionado à farmacologia, nós temos o Journal. E assim depois nós vamos para os antibióticos, e aí a gente tem a disciplina farmacologia sendo ensinada no século XX, e atualmente a gente tem a grande tendência, que é a integração curricular da farmacologia inserida colocada como uma disciplina básica, o qual, a minha opinião, a gente tem que ter muita cautela, porque farmacologia, na verdade, é a ponte entre as ciências básicas e a aplicação clínica independente do curso que nós estivermos falando. Nosso colégio está passando por esse processo, nós estamos indo para o 2º ano dessa integração, e esse papel que a Beth estava falando, eles criaram esse papel, e vocês vão ver bastante, tem vários diferentes nomes, um deles é Thread Director, que a gente tem que ficar acompanhando como a farmacologia está sendo ensinada durante todo o processo, até que eles vão para o internato. Como é que ficou? Porque foi totalmente fragmentada. E isso é a tal da integração curricular, desse integrated curriculum. Eu estou falando da experiência que está acontecendo na universidade que eu estou, mas essa experiência ela é uma tendência universal. Eu não sei exatamente como está o Brasil nisso, eu gostaria até de saber um pouco mais. Eu acredito que pelas conexões que eu tenho tido, principalmente com a Beth, que tem sido uma contribuidora, uma colaboradora excepcional nesses trabalhos internacionais que a gente tem aqui, vocês têm ainda farmacologia, disciplina de farmacologia.
Vamos ver como é que fica, como é que vocês vão estar daqui a um tempo, se vocês vão inserir ou não. E que essa inserção, essa integração curricular, ela não é uma coisa que deve acontecer em todo o mundo. Ela acontece no momento que existe a necessidade disso. E aí é o que está acontecendo em alguns dos locais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre como está a farmacologia. Existem alguns dados na literatura e mostrando em termos de carga horária em diferentes regiões do globo, e algumas das diferenças que a gente vê, aqui vocês veem em média 120 horas, aqui vocês veem em média, isso por curso, em média 70 horas, isso é por curso de farmácia. Por exemplo, na América do Norte, essa divisão, ela vem dependendo do curso que a gente está falando. Então, algumas vezes na literatura a gente vai ver diferenças, e isso é uma das coisas que eu gostaria de trazer aqui, né? Na literatura a gente tenta trazer, nesse trabalho universal que a gente está fazendo, buscando universidades e entender como todas as universidades do mundo estão agindo, nem sempre a gente consegue acessar todas as escolas, obviamente, nem todos os países, então a gente vai por área. E aí a gente vê algumas diferenças, mas de modo geral, a gente vê aqui, por exemplo, que a América Latina, né, e aí vocês veem nesse outro gráfico em azul, América do Sul, existe algumas diferenças, e essas diferenças provavelmente dependem do curso que a gente está falando, se a maior parte dos cursos envolvidos nesse tipo de dados são medicina, farmácia, odonto e enfermagem. E em termos de conhecimento, que a gente está tentando buscar, avaliação do conhecimento por estudantes, o conhecimento que a gente vê em maior porcentagem, mas não tem uma grande diferença, é a América do Norte, que envolve Canadá, Estados Unidos e logo a Europa, mas esse conhecimento é baseado em percepções subjetivas. Muitas vezes, a maior parte das pesquisas que traz como avaliar o conhecimento está passando survey para os alunos e pegando conhecimentos dos alunos em diversas áreas e em diversos cursos, medicina, farmácia, nutrição, enfermagem, e em diversos níveis. Então, muitas vezes a gente tem que ter cuidado quando a gente avalia isso e quando a gente quer aplicar esse tipo de dado para a nossa realidade, para melhorar currículo, para mudar currículo ou melhorar a nossa própria atuação como educador, a gente tem que olhar esse dado pensando na nossa realidade. E a maior parte de como a gente avalia os alunos é ainda prova objetiva, né, múltipla escolha. A gente tem visto também muito autoavaliação, o que é feedback, vendo feedback dos alunos, ou então simulação, paciente simulado, situações clínicas simuladas, como é o OSCE, ainda portfólios ou entrevistas. Quando a gente fala entrevistas em alguns dos termos e papers, entrevistas, também pode estar sendo quando a gente tem a flipped classroom, que é quando alunos ensinam outros alunos baseados em conhecimentos que eles tiveram, que eles foram requeridos ter antes daquela sessão. Então, de forma geral, é como a gente avalia. Então, como que a gente pode verificar quais são os principais conceitos em educação e farmacologia que a gente deve ver e por que a gente precisa desses conceitos essenciais? Bom, é como a gente estava falando, potência, eficácia, biodisponibilidade, são conceitos essenciais. Até que ponto a gente deve ter profundidade neles para poder aplicar? Qual é o vocabulário que a gente usa? A gente precisa ter um consenso curricular, e isso é universal. Então, isso é um dos momentos que esse trabalho de investigação universal, e que o Brasil, a BET e outras universidades do Brasil têm participado e contribuído, o que eu fico muito grata, estimular novas abordagens de ensino, integrar conhecimento, isso tudo a gente precisa ter, porque quando a gente vai para os livros de farmácia, e a gente, traduzidos nas várias línguas, os principais livros, e a gente verifica a forma como eles estão dispostos nas diferentes línguas, e a forma como ele é ensinado, não existe ainda um consenso. Esse consenso não existe, porque a gente não tem uma definição clara, ou existem outras razões, mas as duas principais, porque não tem a definição clara, ou porque existe uma adaptação regional, localizada, para que o conceito seja traduzido, não só nas palavras, mas traduzido na linguagem que aquele país ou aquela região necessita.
Então, a gente precisa ter um consenso, mas respeitando a linguagem que é a mais clara para que os alunos possam aplicar os conceitos. Então, e transparência, né? Transparência de como a gente tem. E aí, baseado nisso, foi assim que esse grupo, que eu tenho muito feliz de poder fazer parte, porque é assim que eu tenho aprendido bastante, publicou um dos primeiros trabalhos. Esse trabalho começou, na verdade, em 2019, mas foi publicado em 2021, onde eles viram essa necessidade. Por que a gente precisa? Eles detectaram e chegaram a um consenso de que era necessário a gente iniciar um trabalho e investigar como é que os conceitos básicos estão sendo ensinados no mundo, e eles vieram com esse chart, e aqui foi onde essa linha começou. Beth, do Paul, e né, traz um pouquinho, foi assim, foi um trabalho que foi um meeting que eles tiveram, um pequeno meeting na Europa, que eles se reúnem lá. Esse grupo é liderado pelo Dr. White, ele é da Austrália, e eles tiveram uma reunião num centro na Itália, e de lá eles levantaram isso, e a partir daí esses trabalhos estão vindo. E é o que eu vou mostrar aqui um pouquinho, como é que a gente está. Então, desse trabalho, como eu disse aqui, em 2019, foi um trabalho piloto, apenas 9 pessoas participando, era muito mais de sociedades locais, e depois eles refinaram, eles verificaram essa necessidade, eles refinaram a pergunta que eles deveriam fazer para entender melhor como os conceitos básicos em farmacologia deveriam ser investigados para que a gente tenha transparência e um consenso, e daí em 2020 eles ampliaram com o maior número de participantes e conseguiram determinar quais seriam os conceitos e a forma de investigar os conceitos de farmacocinética, de farmacodinâmica, e principalmente de avaliar quais são os principais modificadores, as principais variáveis que modificam o entendimento em diferentes áreas do mundo. Então, esses modificadores que a gente vê aqui. E aí, aqui, a gente tem, então, a partir desse trabalho, veio desse trabalho iniciado em 2019, publicado em 2020, 2021, que a gente precisa ter realmente uma networking, a gente precisa trabalhar melhor em como investigar, inovar em como investigar, como farmacologia está sendo ensinada, atuar com bastante profissionalismo, respeitar as diferenças culturais e as experiências que cada um do grupo traz e as pessoas que contribuem traz, e tentar mostrar isso na forma de dados, né, com competência. Então, esse trabalho aqui, que foi depois publicado em 2022, ele já está maior, ele já vem com mais países, e aqui a gente tem a participação do Brasil. Tenho certeza que você já está aqui, Beth, participando e ajudando, assim como algumas outras universidades do Brasil. Claro que foram menos, né, do que, por exemplo, né, nos Estados Unidos ou na Europa, mas a gente tem aqui, a participação aqui já envolveu de 24 farmacologistas em áreas estratégicas do globo, tentando pegar mais dados de como os alunos entendem a farmacologia. E aí vieram essa fase inicial exploradora, depois a fase de refinar, e a gente identificou 25 core concepts em farmacologia que deveriam ser investigados. E como a gente fez isso? A gente está fazendo, porque é um trabalho ongoing, e eu espero poder convidar mais universidades do Brasil para fazer parte aqui. A gente iniciou buscando os 5 principais livros utilizados, textbook. I know, a gente está na era da AI, mas os textbooks ainda são as chaves que a gente se baseia para definir um currículo em farmacologia. Esses são os principais: o Hang, Goodman, Katzung, o Golan e o Bryan, o Pharmacology for Health Professional, e baseado nesses livros a gente foi detectando que ali estão os termos, os conceitos fundamentais. Como é que os dados são analisados? Conforme a gente manda surveys para os alunos, os dados são analisados por alguns métodos. Depois, se vocês quiserem discutir esses métodos, a gente pode conversar, porque vocês devem conhecer, mas os 2 principais métodos que a gente usa é o N-Gram, que analisa sequência de termos que aparecem em um texto ou mesmo numa entrevista, numa fala, verbalizado, né, voicing, e também identificar conceitos centrais usando o método Delphi. Aqui tem um link para o Delphi, que é, na verdade, usado muito em empresas para que a gente possa identificar conexões entre conceitos centrais. Não é só relacionado à parte das ciências da saúde, né? É alguma coisa bem
bem usado mesmo em empresas. E são os dois principais métodos que a gente usou para analisar. E aí foi usando esses métodos e definindo surveys que nós identificamos esses 25 conceitos de farmacologia, onde existe a necessidade de consenso, existe a necessidade de aplicar para os diferentes cursos que ensinam farmacologia, a aplicação clínica, a aplicação prática desses conceitos tem sido o grande desafio ao redor do mundo, e isso é algo que a gente realmente detectou, que é um ponto comum. Então, tem aqui os 25 termos. Então, como a gente está, né? Aqui tem, nesse comecinho, vocês veem aqui esse trabalho, alguns trabalhos já iniciados, eles estão aqui, eles são a identificação do core, definição, fazendo uma dissecação, né? Unpacking, revelando realmente quais são, refinando. A gente está, nesse momento, tentando agora entender, por meio de, não só de surveys com perguntas fechadas, com multiple choice, mas a gente agora está tentando identificar quais são os principais erros, os principais misconceptions. E isso tem sido revelador para nós. Então, termos como biodisponibilidade ou volume de distribuição, quanto que o peso corporal afeta o volume de distribuição, isso afeta ou não? Como é que os alunos entendem isso? Então, a gente está elaborando, né, a gente já elaborou e vai começar a fazer mais, explorar melhor, perguntas chaves, onde respostas abertas vão nos identificar os principais misconceptions. A gente já está vendo isso. Então, os alunos têm dificuldade, por exemplo, de entender o significado de distribuição no momento que eles precisam aplicar o conceito de distribuição. E essa dificuldade, ela é consensual em pelo menos 5 cursos da área da saúde que ensinam farmacologia. Bom, então, aqui está um pouco do que a gente tem, dos países que estão participando. Tem uma grande distribuição global, mas a gente vê que alguns países ainda o N é pequeno. Aqui, a gente tem um N de 1, na verdade, o que eles dizem, o N aqui são pessoas participando e buscando mais alunos. Então, aqui no Brasil, nessa região, eu estou fazendo essa pesquisa. Mas eu tenho as conexões, e aí eu gostaria de abrir essas conexões para que a gente tenha mais pessoas aqui participando. Essa networking vai ser importante para nós. Mas é o que a gente está buscando em outros países, que a gente vê um N de 1. É esse o significado do N de 1. Não significa que a gente pegou uma escola, significa que a gente tem uma pessoa ajudando a buscar mais escolas a participar. Então, vamos trabalhar mais juntos aqui e ampliar um pouquinho. E agora, o que a gente está fazendo, a gente tem, com todos esses conceitos, são 25, a gente está trabalhando atualmente com 24, a gente tirou um dos conceitos, porque eles eram duplicados, conceitos relacionados à farmacocinética, e agora a gente está dividindo em subconceitos, e esses subconceitos estão gerando esse mapa, que estão fazendo a gente ter perguntas abertas, para entender como os alunos aplicam o conceito. Então, esse mapa. E aí, aqui é um exemplo meio busy, mas é isso. Então, vocês veem aqui CC, cada CC que vocês veem é Core Concept. Então, a gente tem um submapa de cada Core Concept. Então, tem Core Concept 1, que é Drug Target, mas depois tem Drug Target, a gente definiu que Drug Target Interaction é o conceito 2. Então, essa é a subdivisão que a gente fez quando a gente identificou aqueles 24 conceitos. E, da mesma forma, para a dinâmica, a gente tem para a cinética, e agora a gente está trabalhando em como fazer essas aplicações, em como juntar a cinética com dinâmica e fazer essas aplicações, para a gente buscar em respostas abertas como os pacientes, como os estudantes aplicam na ciência da saúde, o uso prático do conceito. Isso é o que está ajudando a gente a colocar para os educadores nas diferentes situações. A gente não está ainda falando nas diferentes realidades de cada país, mas nas diferentes situações práticas, o que os educadores precisam. E aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, se a gente está falando de um educador ou de um aluno que está nas ciências de saúde, por exemplo, pensando na relação estrutura-atividade, é um dos subconceitos, como que eles conseguem entender e aplicar o conceito de
seletividade em situações de certas doenças, como da asma, ou como eles conseguem aplicar isso, mesmo fármaco sendo usado para tratar diferentes doenças, ou se o aluno ou o educador está na área de PhD, do pós-doc, ou doutorado, né? Como é que a gente vai usar esse conceito para ensinar alunos ou fazer com que os alunos que estão nos nossos laboratórios usem isso para desenvolver novos fármacos ou para pensar em novos protocolos experimentais? Aqui eu gostaria de mostrar, esse é um dos mais recentes que a gente tem, mas eu gostaria de mostrar um dos principais, só a gente pode vir bem aqui para esse item 4 aqui, conclusão, uma das coisas que a gente está tendo dificuldade, que a gente vê os conceitos que estão mais tendo misconception, que é relacionado à farmacocinética, que é volume de distribuição, como eu disse para vocês. Esse é um dos exemplos que a gente tem. E isso tem sido um desafio. E quando a gente volta para os textos, textbooks, quando a gente volta para os conceitos que estão lá para a gente, como educador, olhar e montar o nosso currículo, a gente vê que tem divergência mesmo. Entre textbooks da mesma língua. Então, esse é o trabalho, né, que a gente tem desenvolvido, é tentar fazer com que a gente tenha um consenso, que a gente seja transparente e que a gente ensine farmacologia, independente da língua, independente do país, de uma forma que conceitos básicos possam ser aplicados de uma forma efetiva. E você vê que já tem muito mais atualmente, 318 estudantes, 12 universidades. No Brasil foram 4 universidades, 8 países e diferentes programas. Então, um summary aqui é o que a gente tem verificado dos principais desafios. Isso daí vem não só, eu coloquei aqui esses bullet points, não só com os trabalhos que a gente vem desenvolvendo com esse grupo, mas outros que eu coloquei junto aqui na literatura. Um dos desafios é a sobrecarga de conteúdo. Será que a gente precisa ter uma densidade tão grande de conteúdo? Será que não é melhor a gente ir para quality over quantity, né? Manter um conteúdo clínico que seja relevante e para cada área, a formação de professores realmente que estejam ligados a saber preparar um currículo, preparar uma plataforma e se adaptar quando é necessário. Como é que a gente está avaliando as competências que a gente quer que os nossos alunos tenham e mais, se adaptar. De novo, a minha estrelinha vem aqui para adaptação, porque a gente tem que saber ser flexível à nossa realidade, e a nossa realidade muda. Então, esse é um dos desafios. Então, outra coisa é, como é que os alunos percebem a nós como educadores? Eles têm dificuldade em aplicar conceito, isso é muito claro, e eu verifico isso no meu dia a dia. Eles gostam muito de abordagens que mesclam. A gente sempre fala, vamos fazer algo prático, ensino ativo. Vamos, mas eles precisam de um fundamento. Eles precisam de uma base teórica, só que não densa. Vamos ser focados. Né? E é isso. Agora, qual que é a melhor aprendizagem ativa para que você linke a teoria com a prática? Isso vai depender de quais são os resources que a gente tem como educador na nossa área. As principais abordagens que existem são essas, né? A gente tem aqui a tradicional, CBL, CBL, PBL, essas são as mais utilizadas atualmente, e essa integração que tem vindo interdisciplinar. Agora, como utilizar todas elas? Porque a aula expositiva tradicional é algo que os alunos, que a gente fala, que a gente está criando uma certa distância, mas como eu mostrei aqui, muitos deles valorizam uma base de teoria. Então, talvez a gente possa usar o que tem da tradicional para dar o fundamento, mas com qualidade, não quantidade. O que a gente vê ao redor do globo é que ainda a aula expositiva é a maior. Aprendizado baseado em equipe está muito parecido com o PBL, mas uma coisa que tem sido pouco explorada é a simulação. E isso talvez seja necessário. Ou então vamos usar o que a gente tem de resource real, não só simulado. Eu tive a chance de conseguir participando de trabalhos voluntários clínicos, que a universidade propicia para os alunos irem fazer trabalhos voluntários. Então, eu fui lá, eu queria, inclusive, melhorar meu inglês quando eu comecei, eu queria atuar como farmacêutica, e eu queria colocar meu lado farmacêutico para atuar, e eu posso fazer isso como voluntária, e eu queria aprender como os meus alunos
estão usando os conceitos que eu dou lá em sala de aula, como eles estão usando quando eles vão ver pacientes em trabalhos voluntários, em street medicine, ou então em van, em vans, que a gente vê paciente dentro do carro, do caminhão. Enfim, então, ele é pouco utilizado, e esse é um lado real que a gente pode usar. E é nesse momento que eu consegui ver como integrar clínica, teoria clínica, e aí detectar como os meus alunos estão usando os conceitos que eu dou em sala de aula, se eles estão. Bom, então, os desafios na abordagem didática é que a gente apresentar passivo, só passivo não desenvolve competência clínica, é os que a gente tem visto de modo geral. A gente tem que realmente focar mais em habilidade e tentar evitar uma sobrecarga, e repetição em diferentes cenários é beneficial, é positivo, repetir aprendizados em diferentes contextos é importante. Aulas tradicionais apenas talvez não estejam alinhados com o que os alunos queiram, mas eles ainda gostam de uma base teórica. E aí vem o que a gente está tendo agora, né? A geração Z já chega com o Google na mão dele, com a ajuda que eles têm, e a gente faz eles usarem. Eu tenho usado muito isso, eu faço eles trazerem as devices dele para eles irem atrás e usar, mesmo porque os pacientes deles fazem isso. Então, como é que a gente vai utilizar e ser crítico com as informações que vêm da internet e realmente menos propenso a assistir aula passiva. Realmente os alunos não aguentam ficar muito tempo. A nossa integração aqui, quando a gente integrou o currículo, a gente não tem mais a disciplina de farmacologia, ela está inserida num contexto que a gente chama FBS, Foundation of Biomedical Science. Em cada universidade a integração deu um nome diferente para essa junção, onde a gente tem fisiologia, genética, medicina, fisiologia, genética, microbiologia, bioquímica e farmacologia, tudo assim, e não é mais 50 minutos de aula, é 40 minutos. Bom, aqui tem uma dica de que, bom, nós temos sobrecarga, a gente tem que se adaptar, a gente está precisando de várias coisas, e esse artigo aqui, ele traz algumas dicas, eu acho que esse artigo é bem interessante, ele traz bastante dicas de como a gente pode checar e se adaptar em diferentes cursos que a gente dá aula e tentar eliminar alguns dos desafios relacionados a como ensinar farmacologia. É uma review, mas ele traz bastante estratégia, bastante ideias para diferentes profissionais que a gente tem aqui. Por exemplo, aqui está as perspectivas de quais são os core concepts de cada área. Então, aqui, de áreas de ensino médico, de ensino da saúde, né, quais são os principais core concepts que a gente deve aplicar, porque eles usam no currículo deles. Aqui no Brasil não tem PA é Physician Assistant, que aqui tem um curso de graduação, onde é formado profissionais que ajudam o médico, eles inclusive podem prescrever, mas o curso é de 2 anos. Mas só para a gente fazer eu acho que todos vocês devem saber, mas reforçando, o aluno não vai para um curso de PA ou um curso de medicina sem antes ter feito o college. Então, eles têm que fazer um college por 3 anos, eles não saem do high school e vai direto para a medicina, ou direto para o PA. O curso de medicina aqui dura 4 anos, o PA dura 2. Mas só para a gente entender um pouquinho aqui na fisioterapia, farmácia, então a prescrição acontece em diferentes áreas, né, não só em medicina. Então, quando a prescrição acontece, esse é um dos momentos chaves para nós, porque prescrever significa que a gente tem que trabalhar com um grupo de pessoas onde a gente tem diagnóstico, a gente tem follow-up, a gente tem management. Esse trabalho ajuda muito a gente, e é isso que a gente conseguiu detectar, que a integração e o trabalho interprofissional e a forma de melhorar o currículo é a gente olhando para os core concepts e os core concepts mais importantes que vão nos ajudar, e a gente coloca aqueles 25 core concepts, ou 24, juntos, e a gente consegue detectar um mapa, e a gente está conseguindo identificar aonde está o erro, ou aonde está o misconception, e como a gente pode melhorar. Aqui está, então, adaptação cultural, conhecimentos,
usar AI, estabelecer nas nossas instituições plataformas para que o uso da AI seja ético e uniforme, mostrar que a gente tem uma consideração global, local, global, e depois universal. Interprofessional collaboration tem que existir, tem que existir. Coloquem os seus alunos para ter discussões entre cursos, já desde já. Existe um trabalho que é de Interprofessional Education, e existe já validado competências que a gente pode abordar na Interprofessional Education. E depois, eu poderia ter depois, poderia ter colocado uma referência, eu não pus, mas eu posso colocar para vocês. Eu estou fazendo esse trabalho no momento, na universidade que eu estou, tem mais de 2.000 participantes já respondendo e trabalhando, onde a gente avalia se eles sabem, se eles conhecem o que o currículo do outro aplica para ele. Por exemplo, você sabe o que um nurse faz de verdade? Futuro médico. Você sabe, fisioterapeuta, como é que o nurse vai ajudar no momento que você está fazendo o movimento com ele? A gente tem 35 escolas participando, e a gente coloca alunos de primeiro e segundo ano para participar junto, e eles têm 4 sessões ao longo do ano para aplicar as 4 competências e a trabalhar interprofissional. A gente ensina o outro a olhar o currículo do outro e saber, quando eu estiver lá, vendo o meu paciente, como é que eu vou contar com o nurse? O que o farmacista vai me trazer? A hora que eu falar, prescrever, qual que é o papel do farmacista, eu vou ficar tranquilo, porque ele vai fazer isso, e qual é a comunicação que eu tenho que ter com ele. Então, essa interprofessional, eu acho que é chave para a gente, para nos ajudar. Coloquem os seus alunos, desde já, a ter comunicações e conhecer o currículo do outro. Conhecer o que o outro está sendo formado para trazer. Bom, e aí temos mais um tempinho aqui, rapidinho. Vou falar um pouquinho de algumas dos exemplos que eu tenho usado para a gente poder integrar melhor. Como a gente aprende o que os alunos estão vendo e melhorar o trabalho e trabalhar em equipe. Eu vou mostrar para vocês o que eu tenho feito, e isso tem feito com que eu consiga gerar pesquisa em educação médica. Então, é uma ideia que, adaptando nos seus ambientes, nas suas realidades, talvez ajude. Eu tenho feito muito trabalho de outreach, community services, e isso é o programa que foi criado recentemente, que a gente chama de FIRE, Foundry for Innovative Research and Education, onde a gente vai para a comunidade, a gente leva os alunos, os projetos são students-led, os alunos são os key players, e a gente vai para a comunidade, seja free clinic, seja street medicine, ou seja dentro de escolas de ensino médio, e os alunos vão ensinar, e nesse momento a gente mede quanto é que eles estão ensinando, eles estão sendo efetivos em ensinar, isso é uma das formas da gente medir. Então, a gente vê a gente vê o impacto disso, e a gente depois também, no futuro, prospectivamente, a gente está vendo qual é o impacto disso na vida dele quando ele vai para a residência. A gente está começando a ver isso agora, desde que eu comecei, os alunos estão nos seus primeiro e segundo ano de residência agora, e eu continuo fazendo esse tracking. Eu vou mostrar aqui uma das coisas que eu faço. Aqui é uma clínica, uma van que a gente vai, o paciente chega e a gente põe os alunos, isso é real. Não, tudo bem. Esse aqui é simulado, mas foi simulado com base num evento real que aconteceu com pacientes. Então, eles chegam lá, tem alunos lá dentro dessa van. Muitas vezes eles ficam fora vendo como que o paciente entra, se o paciente está andando direitinho para subir a escadinha. Aí ele entra, pessoas. Eu quero mostrar para vocês aqui que a gente tem aluno de medicina, de farmácia, então é multiprofissional, enfermeiro, já formado, aluno de primeiro ano, tá lá, aluno de terceiro ano. Só para vocês, aluno de 4º ano de medicina aqui seria o nosso aluno de 6º ano aí, que medicina aqui são 4 anos, né? São os 2 primeiros anos pre-clerkship, depois eles vão para clerkship. Então, a gente vê pessoas já formadas, eles entram, enquanto eles estão lá, os residentes e os chefes estão analisando o chart do paciente. Os alunos participam disso, então eles estão lendo o chart do paciente. E aí a gente conversa. O paciente está... Então, eu pergunto. Eles falam que tem. Então, assim, eles não foram ainda conversar com o paciente, mas eu estou tendo certeza se eles olharam o chart. São alunos
que estavam na minha sala de aula, ou alunos de outras universidades, porque aqui é aberto, não é só a nossa universidade que pode participar, então vem alunos de outras universidades, de outros cursos, com outras culturas. E aí é nesse momento que eu começo a ver que se os alunos estão lendo direito um chart, se eles estão percebendo o que tem ali, eu fico tentando ver quais são os momentos que eles olham farmacologia, medicação, prescrição, e nesse momento eu faço isso porque depois, os alunos que são meus, que estavam ali, eles vão ter que ensinar os alunos que não quiseram ir, porque é voluntário. Mas os que vão até aí, que são os meus alunos, são alunos que vão para a sala de aula depois comigo e vão passar e fazer o TBL com os que não tiveram. Então, eu fico tentando ver aonde é que está, né, se eles estão conseguindo avaliar. E os casos clínicos que a gente vê aqui, depois eu uso para fazer perguntas de prova. Eu crio a vinhete, adapto, obviamente, né, mas crio a vinhete e faço isso. Mas um dos principais pontos para mim é, eles estão conseguindo ver o que falta no chart, o que não está escrito lá, aonde está a relação profissional e paciente. E aí a gente vai ver, eles têm a chance de conversar com os pacientes, ela fala que está com dor na perna, ela fala umas coisinhas, eu fico vendo se... Eu fico vendo o que eles estão perguntando. Eles estão conseguindo tirar informações, como eles têm, isso é real. A gente simulou para fazer esse vídeo. E aí você vê que o aluno de farmácia tem uma certa preocupação, aluno de medicina do primeiro ano e aluno de medicina do quarto ano, eles têm diferentes preocupações. Eles prestam atenção em coisas diferentes relacionadas à farmacologia. Mas, quando eu estava antes perguntando se eles tinham lido... Quando eu estava lá antes, vendo se eles estavam lendo, eu falei, será que eles estão realmente pegando o que eu realmente quero que eles peguem? Vou contar um pouquinho desse caso desse paciente para eu ir mais rápido um pouquinho. O que aconteceu aqui com esse paciente é que esse paciente... Vocês estão conseguindo ainda ver minha tela, né? Essa paciente voltou 3 ou 4 vezes e ela estava tendo um problema muito sério de dor da perna e tal, e ninguém conseguia ver isso. Ela tomava o warfarin e começou a ter problema com o INR dela, começou a ter problema sério e clots e coagulação, os biomarcadores não estavam legais. E o que aconteceu, vocês conseguem ver ainda, né? Sim, sim. O que aconteceu com esse paciente... deixa eu parar aqui. O que aconteceu com esse paciente ninguém nunca perguntou o lifestyle dela, ninguém nunca perguntou como ela estava indo. E essa pessoa resolveu mudar de vida, ela estava tendo uma vida não muito regrada, ela não queria mais tomar café, mas ela substituiu o café por green tea, mas ela tomava 1 galão por dia. E o green tea tem vitamina K, que competia com o warfarin. Isso é básico, Interação medicamentosa, mas a medicina centrada no paciente estava faltando ali. Então, isso é uma das coisas que eu consegui detectar nesse específico caso aqui, e vários outros. Eu trouxe aqui um caso real, mas tem vários. Então, isso é uma das formas que eu faço, que eu vejo. E aí, obviamente, a gente instala um IRB, comitê de ética, mas a gente, então, vai ver como os alunos aprendem a identificar core concepts by seeing patients, paciente real. Esse outro caso aqui, eu precisava muito melhorar, entender onde estavam os gaps dos meus alunos para eu melhorar o meu currículo. Isso foi uma coisa que eu queria fazer. E aí eu tenho uma disciplina eletiva e eu falei, eu vou então fazer, em vez de fazer aula básica, eu vou fazer alguma coisa relacionada a AI. Então eu coloquei os alunos para gerar questões, prompts para AI, que faria com que a AI fizesse uma questão de prova, e aí nessa questão de prova eu queria que eles avaliassem se a questão estava boa.
E aí eu coloquei esses alunos, eles todos já aprovaram, né, de eu estar aqui filmando, né, por isso. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui. Então, eu pedi para eles, vamos elaborar uma questão que seja bom para vocês estudarem, para vocês avaliarem. E aí a AI gerou uma questão, que é essa questão aqui, que eu falei, uai. Essa questão, e a resposta certa é dizendo que o tansulosing diminui o tônus simpático e como mecanismo de ação, e é isso. E os alunos adoraram, disseram que a questão está ótima, inclusive alunos que tinham acabado de prestar o Board One, que a questão era fácil, que a questão estava boa, e estava tudo bem. E aí eu falei, então vamos trabalhar melhor aqui, porque tem alguma coisa errada. E aí foi no momento que eu falei, mas aonde está o gap? Daí a gente começou a discutir um pouco mais, eu vou um pouco mais rápido aqui. Então aí, o que aconteceu foi que eles acabaram, a gente fomos dirigindo, mas eles mesmos acabaram verificando que. Eu perguntei, como que você se comunicaria? Qual seria o melhor prompt? Carol, tá falhando um pouco o seu áudio, desculpa te interromper. Tá, não, fez bem. Eu vou. E precisamos também aqui. concluir, assim, no máximo em 5 minutinhos, viu, Carol? Tá. Assim, estamos já extrapolando Certo. um pouquinho do nosso tempo. Desculpa. Eu vou lá para frente. O que aconteceu aqui foi que eles verificaram as limitações, eu consegui aprender, e o que a gente mais faz é tentar detectar, né, nesse tipo de forma de abordagem, aonde está o erro, mostrar para eles verem criticamente erros quando eles usam AI, mas eu uso isso para identificar os core concepts que eu preciso ensinar melhor ou falar de uma forma diferente nas minhas aulas. Essa outra é a gente indo para a sala de aula e ensinando por alunos de segundo grau como que o paciente desenvolve uma doença e depois como tratar. Então, a gente tem simulação de paciente, mas os alunos é que fazem o caso, os alunos é que vão. A gente usa método ativo para que os alunos aprendam, usa bingo, spinning wheel, mas enfim, o que a gente tem visto é que tem o ensino de farmaco é heterogêneo, os currículos baseados em resultado têm que ser um pouco mais elaborados e a gente deve enfatizar a aprendizagem ativa, centrada no estudante de diferentes cursos, uma avaliação um pouco mais adequada, guiar os alunos e tentar entender como eles veem o currículo ou potenciais reformas curriculares e adaptar o que a gente tem de local. Então, a adaptação aqui é o nosso melhor ponto. Gostaria de ter aqui os agradecimentos, vou deixar essa página para vocês, aqui tem os links com a ASPET, principalmente com a divisão de educação da ASPET, eu gostaria de adicionar vocês nesse grupo, e alguns dos parceiros que a gente tem, que eu sugiro muito que vocês entrem em contato, né? Então tem o Core Concept, que é o grupo do Paul, o IUFAR, de educação, tá aqui os links, eu não coloquei ainda os links da Canadian, da British, da Australian, mas eu posso mandar depois para a Beth, e agradecer ao convite e deixar aberto para perguntas aqui. Muito obrigada. Obrigada, Carol, pela apresentação, muito interessante. Eu vou fazer uns comentários que se ergueram aqui durante a sua fala, tá, Carol? Tá bom. Lá no começo, a professora Silvana, que é a Vegato, ela comentou que no curso da UF, de medicina de lá, somente tem farmacocinética e farmacodinâmica com 2 créditos, e o restante também está distribuído entre as demais disciplinas agrupadas. Então, ela acha que é muita perda com relação ao conteúdo de farmaco. Aqui na UFSC também tem essa perda também, porque como eles fazem umas disciplinas grandes também, só que são os professores do departamento de farmacologia que ainda se deslocam para lá. Depois disso, temos
Teve muitos ois de pessoas conhecidas, a Dani Bona, a Flávia Davi falou que Ilha Solteira continua linda, a Valquíria, pessoas queridas te dando oi. Daí o Lucas de Oliveira Laurindo perguntou se a simulação, no caso, seria um caso clínico, que eu acho que não é essa a resposta, só isso, né, Carol? A simulação dentro da van eu fiz aqui uma simulação para mostrar para vocês. Então, eu chamei os alunos, mas eles mimetizaram, eles simularam o que aconteceu no caso desse paciente. Esse paciente foi real. Então, eu só, para poder filmar, né, e trazer aqui, eu peguei um exemplo de um paciente que aconteceu real e quais eram os alunos que estavam ali, real, das diferentes cursos, vendo o paciente, e que a gente viu em várias semanas. Então, essa simulação que eu mostrei é simulação, mas como eu uso ela quando a gente está indo fazer trabalho voluntário, eu uso na vida real. Eu estou lá fazendo exatamente aquilo, eu discuto com os alunos, vejo como os residentes, a gente fica junto com os residentes, com os médicos, com os enfermeiros, como é que eles estão tratando. A gente entra na sala só nós, só eu com os alunos, e depois entra o residente, depois entra, né, o médico-chefe. Isso foi baseado em um caso real. Então, quando a gente está fazendo trabalho voluntário, eu uso real. E aí claro que daí eu fico, não é todo caso que vai ser farmacologia, tem hora que eles vão lá porque eles só estão pegando exame de uma imagem que a gente pediu para eles irem buscar. Mas 70% envolve conceitos de farmacologia. As simulações gerem os casos clínicos, né? Isso que talvez seja o revés e não o caso clínico e a simulação. Exato. O professor Paulo Guedini falou: a problemática da formação em farmacologia de nossos estudantes ficou evidente durante a pandemia, onde se pôde perceber os graves erros nos conceitos básicos cometidos por profissionais. Certamente houve muitas mortes, não só pela Covid em si, mas por erros farmacológicos. Além disso, muitas defesas de procedimentos medicamentosos que enterravam os conceitos que passamos em sala de aula. Nossa, desastroso mesmo, me lembro disso muito bem, com consequências até hoje. Foram momentos em que questionava o que estava acontecendo com o que passamos e com o que eles estão absorvendo. Exato. Você sentiu isso nos States também, Carol? Sim. Eu consigo sentir o que o professor está falando. Aqui aconteceu muito isso e a gente foi chamado para fazer uma força-tarefa das ciências básicas para os alunos que não puderam ir para o internato por causa do problema, mas como é que a gente viu? Porque os residentes estavam sofrendo esse problema. Então, eles chamaram a gente das ciências básicas, incluindo farmacologia, para tentar fazer com que os alunos que não estavam podendo ir para campo, por segurança, pudessem usar, infelizmente, os erros ou as necessidades de melhor ensino para atuar melhor. E a gente fez isso, a gente criou um núcleo durante até o tempo que eles puderam ser liberados para ir para os alunos que precisavam ir para a rotation, para o internato. Para falar a verdade, foi uma força-tarefa, a gente não mediu o impacto disso, mas profissionalmente isso fez um impacto muito, muito positivo para os professores que estavam fazendo essa tarefa. Então, a gente teve uma sensação muito boa de detectar a importância de como melhorar o ensino básico para que a gente pudesse ajudá-los quando eles fossem para o internato. A Alexandra falou: na era do chat GPT, acho muito difícil passar atividades, casos clínicos, estudos dirigidos para os alunos realizarem fora da sala de aula. Você usa o IA dentro da sala, a inteligência artificial dentro da sala de aula, né, Carol? Eu uso dentro da sala de aula, e eu vou falar um viés que eu encontrei. Eu tenho que me preparar, a gente se prepara para a aula. E para a aula de AI a gente não pode se preparar, porque a AI aprende, e aí ela aprende, porque se a gente começar a fazer os casos que a gente quer usar com os alunos, ela vai aprender. E quando você integrar os alunos em volta das palavras-chave do prompt que você quer gerar, ela vai gerar bem bonitinho, você não vai conseguir ver gap, e os alunos também não. E o que eu queria é que os alunos gerassem uma pergunta de prova, de estilo de prova nacional do board que eles tomam, para que eles tentassem ver se aquilo ajuda eles a aprenderem e eu ver se eles sabem se tem gap ali. E teve, então você não pode treinar.
mesmo que você estiver usando diferentes plataformas, o Grok, o Copilot, o ChatGPT, Gemini, não importa, elas aprendem. Outra coisa, uma vez que todos estão usando a mesma plataforma ao redor do mesmo tema, naquela hora, elas se conversam, a rede se conversa. Então, ela começa a conectar o que um está querendo perguntar, o outro pergunta, cada um estava na sua casa, mas usando a mesma plataforma. Aí a gente tem que tomar. E aí o que vem também é muita hallucination. Então, na hora da hallucination, você precisa ter bastante cuidado para ver isso também. Foram os vieses que eu anotei, mas eu ainda acho que é uma ferramenta boa, só que você tem que ir sem se preparar. Não prepare pergunta que você queira usar com os alunos, porque aí vai aprender e ela vai ser um viés. Mas fora da sala de aula, o que você pode fazer, eu nunca fiz, veio essa ideia aqui agora, é você falar para os alunos, não dar o prompt, falar para eles gerarem um prompt e trazer o que eles fizeram. E aí trazer para você, para a sala de aula, para a discussão. Você pega uma amostra ou outra e discute em sala de aula. Isso é uma forma de usar fora. O meu grande interesse era 2, detectar os gaps que os alunos têm ao aprender farmacologia, quando eu desenvolvi aquilo, e também fazer e ver como eles usam AI. Como é que eles trabalham? Eu quero aprender com eles, porque eles são essa geração que a gente tem que aprender com eles. Então, eu queria saber. E eu aprendi que naquele ano, esse trabalho eu fiz 3 anos atrás. 2 anos e meio atrás. Eu vi que mais ou menos 20% dos meus alunos não tinham nem conta, nunca tinham usado o ChatGPT. Eu fiquei astonished, falei, uai. Mas essa geração aí, não, eles nunca tinham usado. Hoje não, hoje é 101%. Então, acho que dá sim, dá pra gente fazer isso. Ô, Carol, a Silene Lino de Oliveira, daqui da UFSC, perguntou: não entendi, Carol, como você avalia o uso que os estudantes fazem da farmacologia ali na Kombi, lá no seu no script, no prontuário do paciente. Você mais agradeceu e falou muito legal o seu trabalho. Pelo jeito já teve ideias que já me escreveu também. Tá. Ué, como eu uso? Eu vejo qual é o problema que o paciente está tendo. Naquele caso, o paciente estava tendo problema de clotting, de coagulação. E o paciente estava no warfarin e estava tendo problema de coagulação. Então, o que eu fiz ali? Eu fiquei vendo como os alunos estavam interpretando o que estava no chart, vendo se eles viam se faltava informação no chart, vendo se eles conseguiam ver qual é a medicação que o paciente tomava, prescrita e medicação over the counter. Eu fiquei tentando ver até que ponto que eles iam chegar, porque a gente não estava chegando nisso, até que falei, mas espera aí, cadê o trabalho centrado no paciente? Você já perguntou o que ela come, o que ela bebe, E foi na terceira visita desse paciente, na terceira semana desse paciente visitando a clínica, que isso aconteceu. Eu não posso ir lá toda semana. Eu já estava lá naquela terceira semana. E eu estava vendo, pegamos o chart e fomos ver que estava acontecendo aquilo. Ninguém tinha perguntado isso. Então, foi assim que eu falei, peraí, ela toma warfarin. Warfarin vai ser a nossa estrela, põe a star nela. O que está ao redor do warfarin, que é conceito básico de farmacologia? Interação medicamentosa, medida de INR, porque a gente mede INR para ver se o warfarin está bom, para fazer titration de dose. Mas qual é o laboratório que a gente está mandando essa paciente fazer o INR? A gente está mudando o laboratório porque a gente sabe que a máquina vai fornecer dados diferentes, mas ela estava mostrando dor nas pernas, estava mostrando dificuldade de deambular. Então, foi assim. Mas eu peguei a droga-chave relacionada ao principal complaint, o chief complaint da paciente, e pus os alunos para investigarem tudo ao redor do warfarin. Tudo, mecanização, interação medicamentosa, e ninguém tinha perguntado o que ela bebe, o que ela come, e aquele dia lá elas perguntaram, e aí nós aprendemos que ela tinha mudado a dieta dela, porque ela queria ser mais saudável, parou de tomar café, mas começou a tomar chá verde, mas ela tomava o galão inteiro por dia, chá verde, almost. Aquele galão que eles vendem, que é grandão assim. Que tem cheio de vitamina K, que vai competir com o warfarin. Aí veio o conceito básico em farmacologia. Eu acho que eu vou até falar, não sei se era isso, mas eu acho que na hora que você mostrou o seu caso, não tinha ficado explícito que no chart, na hora que você avalia o paciente, você ia direto para os medicamentos que tomava.
A gente estava pensando, eu também tinha pensado muito mais, você estava avaliando ele clínico, se mancava, se não tinha, como que entrava, deambulava ou não, mas você vai direto mais para o medicamento e para as interações, né? Não imaginei A agora. gente vê tudo, né? Porque a gente tem que discutir o chart do paciente antes mesmo dele entrar. Mas naquele momento onde eu pego os alunos mesmo, naquele momento eu fico prestando atenção aonde que eles estão perdendo informações que ajudam na farmacologia, em como a farmacologia está inserida no caso. Conceitos básicos. Naquele momento, quando eu estou só eu com os alunos. A Silvana Cavegato, ela falou uma excelente ideia, imagino que foi na hora que você falou da interdisciplinaridade, né? Dos conhecimentos, do que cada currículo tem de farmacologia. Eu imagino que tenha sido isso, estou interpretando assim, Silvana. A Flávia Almeida dos Santos falou, bom dia, excelente palestra, parabéns. Como professora de aulas iniciais de farmacocinética para a graduação e sem experiência clínica prática, vejo também, como foi dito na palestra, que os livros didáticos apresentam alguns conceitos e exemplos que diferem. Qual seria o livro de referência a ser seguido? Dentre os citados, o Goodman e Gilman. E uma outra pergunta, sobre os resultados da sua pesquisa, seria disponibilizada em qual forma de material didático, né, que vocês estão propondo fazer para os professores? Boa pergunta. Bom, quanto ao livro, eu faço uma mistura dos livros para pegar, mas o que eu mais prefiro é, como eu tenho tido muita oportunidade para fazer esses trabalhos voluntários, ou tanto dentro de van quanto em pacientes de rua, homeless population também, eu tenho tentado pegar os casos que eu vou ver e montar a parte prática, clínica, baseada, claro que eu conto uma historinha diferente, mas eu uso como exemplo aqueles lá. Então, a primeira pergunta foi como pegar parte clínica dos principais livros de farmácia, qual livro usar. Para a parte conceitual, a gente vai nos livros, a gente indica livro, mas na hora que eu vou montar alguma coisa que eu quero que os alunos apliquem, eu não fico no livro, eu vou para essas ideias práticas. Se a gente não tem, mas eu não tenho como ter, minha faculdade não tem um programa desse, eu não tenho como fazer isso. Então, vai no Google e vai no ChatGPT, vai nas AIs, platform, e pede para eles elaborarem uma coisa clínica para você usar como prática, que te interessa, coloca um prompt que te interessa, com palavras-chave, e aí vem a parte interprofissional, que é você contar com um clínico, ou uma pessoa clínica que possa olhar e ver se está tudo certo ali. Se os dados laboratoriais que foi gerado tá bom, coisas assim. E aí você vai fazer uma coisa bem tailored, bem para você. Se os livros não né, na hora que você vai para a aplicação clínica, você quer ter exemplo. A segunda parte da pergunta, qual foi mesmo, Beth? Você pode me ajudar? Eu esqueci. Eu não estou te ouvindo, eu acho que você está muted. Eu estava muda, desculpa. Como é que como é que vocês vão disponibilizar esse material didático aos docentes? Então, eu estou preparando uma plataforma que vai ser, inclusive, liberada pelo meio daquele FIRE do programa que foi criado. E aí a gente vai começar a disseminar. Atualmente, eu tenho algumas publicações onde eu falo como é que eu faço isso. Então, eu posso depois colocar algumas dessas publicações. Um dos trabalhos que a gente está trabalhando, está preparando agora, foi o que a gente apresentou na ASPET, por exemplo, que são como os alunos de farmacologia como os alunos de medicina ensinam farmacologia para alunos de ensino médio, integrando anatomia, bioquímica e imunologia, por exemplo. Então, como aquele caso simulado, né? Como é que você ensinou isso? Em diferentes aspectos. Esse a gente já dá para ver, mas como abstract na JPET, mas a gente está trabalhando nisso. Tem alguns artigos onde eu falo, mas não tem ainda com a didática inteira. A didática inteira, com todos esses vídeos, a gente está preparando, e aí, assim que estiver pronto, eu mostro para você, eu mando para as PET, para a Beth, e vocês vão ter. Mas eu também estou aberta aqui. Meu e-mail é restine.msu.edu. Tem o meu e-mail lá na primeira página, eu vou colocar de novo. E vocês quiserem trocar ideias e quiserem que eu ajude a montar alguma coisa junto que te interessa, fiquem à vontade, eu vou adorar e vou aprender mais Carol, com de vocês. Isso, coloque o seu e-mail, porque eu estou salvando todos os comentários aqui no Word,
para te passar, porque eu acho que a gente não vai conseguir fazer todos os comentários e perguntas que surgiram, principalmente agora, durante a discussão, porque está sendo muito rica. A professora Roseli já me escreveu dizendo que conseguimos 80 participantes na sua apresentação, isso é muito legal. Então, que a discussão está fervendo aqui, a gente fica muito curioso. Eu mesmo não fiz nenhuma pergunta direta, porque eu tenho várias, mas eu sei onde te encontrar. Vocês estão vendo aqui, está bem pequenininho. Não, restinic@msu.edu. E a aula foi gravada também, pessoal, então vocês vão poder acessar em 1 ou 2 semanas. Que mais? A professora Roseli mesmo, ela falou que ela agradeceu também a excelente apresentação e por estimular a reflexão sobre ensino e farmacologia. Aqui na Unifesp, a farmacologia é ministrada no 2º ano do curso de medicina, 3º e 4º semestre. E nesta fase, o estudante não tem maturidade para entender a relevância da farmacologia ao longo da carreira médica. Tentamos mudar, mas não conseguimos. Na sua opinião, em que fase o estudante estaria maduro para entender e não apenas decorar os conceitos de farmacologia? É 3º ano. É 3º ano, essa pergunta é ótima. É 3º ano. Os nossos alunos aqui, quando eles vêm para o 1º ano de medicina, nenhum vai entrar com 17 anos, como a gente tinha. No Brasil, tinha alunos de 17, 18 anos no 1º ano. Não, eles já vêm com 21. Eles já têm, inclusive, muitos já têm... Teve aluno de mestrado, tem mestrado em farmácia. Eles já vêm tendo feito college, 3 anos ou 4. Depende do college. Muitos deles pegam gap year e vão trabalhar na área de saúde. Então, o aluno meu de 1º ano seria o de mais ou menos de 3º ano no Brasil. E mesmo assim, a maturidade não é a mesma. Realmente, 3º ano é o melhor aluno. Mas o que você pode fazer? Você pode fazer com que aluno de 3º ano e de 1º ano trabalhem juntos em projetos, que é o que eu faço. Naquele projeto da escola, que os alunos foram na escola média, tem uma aluna de 3º ano, que seria que seria de 4º ou 5º ano no Brasil, com alunos de 1º ano, que seriam alunos, né, de 1º ano meu, 2º ano, que seria o seu aluno de 3º ou 2º. Então, põe alunos de níveis diferentes para fazer projetos educativos, sendo student-led project. Dá para eles a responsabilidade. Por exemplo, os meus alunos que vão prospectar que escola que nós vamos. A gente fica ali, a gente faz um endorsamento, mas a gente endorsa eles, mas põe eles para elaborar alguma coisa. Uma pergunta pequena, façam com que eles elaborem como você vai ensinar esse conceito. Naquele conceito ali, eles estavam já falando sobre doença de Huntington, e a gente queria que os alunos conseguissem entender que a farmacologia muitas vezes vem para a gente fazer um management do paciente e não para curar. A Huntington's disease não tem cura. Então, por quê? Porque aí, nesse momento, quando a gente fala management, a gente trabalha com a dor do paciente, a gente trabalha com a depressão do paciente, a gente trabalha com movimentos, e a dor que o paciente tem é a mesma dor que o paciente... Muitas vezes é o mesmo medicamento para uma dor de cabeça, mas a doença é diferente. Então, a gente queria convey essa mensagem, que a farmacologia tem esse aspecto de que é necessário você cuidar de como o paciente vai reagindo ao longo do tempo, sendo que você não vai dar um remédio e vai curar a doença. Mas quem fez tudo isso foram os alunos de 3º ano, ensinando alunos de 1º a melhor forma de convey a message para alunos de high school. Esse trabalho é o trabalho que a gente está agora trabalhando para publicar. Então, aqui teve uma discussão também sobre os livros, o professor François também identificou um erro de conceito no Goodman e Gilman, estavam falando, um gosta do Broad, então tem vários livros que a gente pode se debruçar e talvez até fazer correções, sugerir correções para eles, né? Ainda mais o professor Rogério Tonucci também falou dos erros de tradução que a gente tem aqui no Brasil, muitas vezes vem com uns erros absurdos de tradução. O José Wilson perguntou qual o cenário mais propício para o ensino ou consolidação do ensino de farmacocinética, dinâmica. Você já falou que talvez no 3º ano, mas são coisas que, assim, que a gente acha que a gente não vai conseguir
terminar essa discussão aqui agora, né? Eu mesma tenho sempre muitas dificuldades no conceito de avaliação de aprendizado, né? Então, tanto do ensino quanto do aprendizado, porque as nossas ferramentas de avaliação, eu acho que elas, por mais que você faça, às vezes, uma metodologia ativa, você fica restrito a algumas ferramentas de avaliação que não são nada ativas, né? Isso é outra palestra, né, Carol? A gente pode falar só sobre isso, mas eu vou falar duas coisas que eu faço. Uma, a clássica, questões de múltipla escolha e tal, normalmente é a melhor, mas usa sempre mais de uma. Feedback tem se mostrado uma boa forma de avaliação. Uma outra coisa é pedir com que eles elaborem questões de prova e ver como eles estão elaborando. É diferente, em vez de você pedir para ele responder a sua questão, fala para ele elaborar uma questão. Só dá o conceito e fala, elabora e vê como eles estão elaborando. Mas não é uma questão cite, não. Eu quero uma questão que tenha o case, o vignette, o lead-in e depois a múltipla escolha. Isso é uma das coisas que a gente então, a gente usa normalmente duas, mas dá para colocar as três. A tradicional, o feedback, e falar com feedback, alunos dando feedback um para o outro, e você pedir para eles elaborarem uma questão, ao invés de você pedir para eles responderem a questão. Eu tenho usado pelo menos duas estratégias, mas essas três têm se mostrado efetivas para mim. Mas dá trabalho um pouquinho. Sempre a avaliação dá trabalho, fazer avaliar trabalho. Eu imagino que eu esteja no momento de encerrar aqui a nossa conversa, então eu vou convidar aqueles que não foram contemplados com as respostas às suas perguntas, que entrem em contato com a Carol. Eu tenho certeza que ela vai ter maior prazer em responder vocês. Podemos marcar isso, significa, né, Roseli, que precisamos ter mais conversa de educação em farmacologia, eu vou adorar. E eu quero agradecer então mais uma vez a SBEFT por nos aceitar aqui, eu como moderadora e trazendo a Carol, e a Carol por aceitar o convite, fazer essa apresentação que gerou um monte de discussão, significa que foi boa, né, no meu conceito. E vou dar as palavras final, então, para você falar um oizinho, Carol, e para a Roseli terminar, encerrar o nosso encontro. Pois é, eu gostaria de agradecer todo mundo colocando aqui um oi para mim, eu não consegui ver todo mundo que falou oi, pessoas que eu conheço, pessoas que fazem parte da minha história, dessa jornada. A gente só consegue fazer o que a gente vai conseguindo fazer porque a gente tem pessoas que contribuíram para o nosso aprendizado e continuam contribuindo. Então, se eu não conseguir falar um agradecimento para o pessoal aqui, eu estou vendo um monte de gente. Obrigada, pessoal, muito obrigada. E agradeço muito, Beth, agradeço de novo a professora Roseli, estou à disposição. Muito obrigada, muito obrigada. A minha palavra não vai conseguir demonstrar o meu sentimento de gratidão. Espero que vocês consigam pegar daqui. Obrigada. So now eu tenho que ir pro finalzinho lá, né, professora? Eu já vou lá. Isso. E, Carol, eu gravei de qualquer maneira o chat para você inteiro. Eu vou te passar o arquivo com todo o chat, tá bom? Combinado. Vocês conseguem ver aqui? Olha, conseguimos, sim. Professora, é esse, né? Obrigada. Isso. Então, eu gostaria muito de agradecer à professora Carolina. Eu acho que foi uma exposição muito interessante, né? É uma reflexão importante. Eu acho que a gente tem que voltar a esse tema. Se você puder fazer outras abordagens, a gente já pode convidá-la, né, para no próximo ano ou em anos futuros, né, para vir colocar sua experiência mesmo, porque eu acho que com certeza você não falou tudo, abordou tudo que poderia, né? Então, obrigada, professora Elizabeth Linder, né, por ter feito essa indicação. Eu acho que o ensino em farmacologia ele é fundamental, e como um dos participantes comentou que eu acho que a pandemia fez com que a gente refletisse, porque a gente tinha que entrar em contato com o aluno, né, e atrair a atenção não apenas numa forma de uma aula expositiva, né? Então, a gente aqui, os docentes também estão aprendendo com tudo isso.
E como também perguntaram, eu gostaria de informar que daqui a alguns dias, talvez uma semana ou 2 no máximo, todos esse vídeo e todos os outros do SIG Farmaco, eles podem ser encontrados aqui no site da SBEFT, né? Que está aqui, sbeft.org.br/SIG Farmaco. Então, essas apresentações todas estarão lá. Essa daqui a alguns dias, ou uns 7, 8 dias, mais ou menos. Né? Então, gostaria de fazer esse agradecimento a todos. Né? Próximo slide, por favor. Então, lembrando que sempre que vocês entrarem no rccrnp.br ao vivo, cliquem no desejo registrar minha presença, que aí no próprio rccrnp.br vocês já conseguem o certificado de presença da apresentação. Tá? Esse registro, esse clique aqui, já está. Provavelmente daqui a algum tempo o certificado já estará lá no site do RCC. Pode passar o próximo. Então, lembrando aqui já da agenda de maio, que nós teremos o tema Diferenças entre os Sexos na Sinalização do Sistema Nervoso Central. Como palestrante, teremos a professora Elisa Kawamoto e como moderador o professor Cristóvão Scavone, ambos do Departamento de Farmacologia da USP. Tá? Então, acho que acabou, passo o próximo. Então, agradeço a audiência, agradeço a palestrante e a moderadora, aos coordenadores do SIG e todo o pessoal de apoio. Né? Eu acho que essa é uma atividade que hoje tivemos, como eu falei, 80 participantes. É o 7º ano que nós estamos com essa atividade. E então, agradeço a todos vocês. A gente sempre fica muito feliz com tudo isso. Você quer falar mais alguma coisa, Carol? Não, só realmente um agradecimento sincero. Que trabalho bonito, 7 anos. Parabéns para vocês. Que iniciativa sensacional. Obrigada por me apresentar isso. Eu vou seguir mais de perto. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Beth. Obrigada, Carolina. Tá, Obrigado, vou encerrar aqui a gravação. Bom dia a todos. Bom dia, gente.